Vamos lá, turminha, então. Nós vamos trabalhar em R2. Eu quero só provocar vocês para essa ideia aí. Aí quem se sentir de repente provocado e querer de repente estudar um pouco mais, pode pegar qualquer autor de analítica em R3 e aí pode enfiar a cara lá e a todo tempo aí nos corredores da faculdade me perguntar, mandar de repente uma mensagem, que a gente dá uma aprofundada com você aí, tá ok? Então, vão comigo. A ideia é a seguinte: circunferência, cara. Circunferência é uma figura cheia de padrão. Ela não é aleatória, né? Essa a gente já conhece. A gente já conseguiu na sala de aula entender quando que eu obtenho uma circunferência. Então, olha só. Dado esse ponto C no plano cartesiano. Olha, eu peço então a você que, querido aluno, me dê um ponto P. Eu quero um ponto P de coordenada xy, tal que o vetor CP tenha módulo M. Então, olha só, eu já tenho um ponto previamente estabelecido. E eu quero que você, então, me dê um ponto P de coordenada xy, e eu quero, então, que o vetor CP tenha módulo M. Então, eu posso pensar num ponto aqui. Ó, esse ponto P pode estar aqui, ó. E esse vetor CP tem módulo M. Ah, mas esse ponto P também pode estar aqui. E esse vetor CP também tem módulo M. Ah, esse ponto P também pode estar aqui, ó. Então, entenda que existe uma infinidade de pontos próximos do ponto C que eu posso, a partir de C e até ele, criar um vetor de módulo, no caso aqui, M. Essa infinidade de pontos vai gerar, ao redor do ponto C, uma circunferência. Então, no plano cartesiano, tudo se constrói ponto a ponto. Não é isso aí? E quando que eu vou, então, reunir um conjunto de pontos que geram uma circunferência? Quando, dado um ponto qualquer, você então pede um segundo ponto para o qual tem-se um vetor de um módulo previamente estabelecido. Tá ok? Entenda que nesse contexto aí, o módulo desse vetor passa a ser o raio da minha circunferência. Então, a circunferência, cara, na verdade, é um conjunto de pontos que estão de um ponto previamente estabelecido a uma mesma distância. Então, seria um conjunto de pontos tomados no plano cartesiano que, a partir de um ponto, até eles eu posso criar vetores de mesmo módulo. Tudo bem? Então, a gente modelou da seguinte maneira. A gente fez isso na sala de aula já. Aí criamos esse modelo aqui, ó. Ó, vamos supor que eu tenho uma circunferência cujo centro seja um ponto de coordenadas AB. O A é o x do centro, B é o y do centro. E aí? Eu vou então determinar um raio para essa circunferência. E eu quero, a partir do ponto C, criar uma circunferência de raio R. Seria essa aqui, ó. Então, existem infinitos pontos que constituem essa circunferência, beleza? Cada um desses pontos dado por um par de coordenadas. Beleza? Então eu tenho que buscar escrever um modelo algébrico, e nesse modelo algébrico, eu atribuindo valores para x, ele me dá como resposta um valor de y, que seria um ponto sobre essa circunferência. A gente fez isso aí, né? Então, qual que é o modelo padrão para uma circunferência? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Ó. Então, exemplo, x menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 16. Na sua forma reduzida, equação de circunferência.
Ó, quem ocupou o lugar de A foi o 2, ó, x menos A virou x menos 2. Y menos B virou y mais 3. E o r ao quadrado virou 16. Então, essa aqui é uma circunferência com o seu centro no ponto de coordenadas 2 e menos 3, e o seu raio medindo 4 unidades. Ok? Então, existe, mas entenda isso aí, cara. Eu tive um aluno, há uns 4 semestres atrás aí, que o cara gostou dessa ideia. Então, eu posso então, identificar padrões em algumas figuras notáveis, né? E eu posso, então, a partir daí, criar um modelo algébrico que a represente? Claro, com certeza. Então, a gente conhece algumas figuras, mas você pode, de repente, sei lá, movido por curiosidade, de repente, criar novas figuras, ou faz de lá para cá, ou faz daqui para lá, né? Você pode, a partir da forma geométrica, identificar o padrão e escrever um modelo algébrico. Ou pode modificar o modelo algébrico, jogar no software e ver que forma geométrica, nisso aí, ele vai gerar. Aí existe uma infinidade. Lá no cálculo 4, cara, no cálculo 4, você vai com Moniquinha ou comigo estudar coordenadas polares. A gente aqui está limitado a plano cartesiano, R2, e espaço, nisso aí, referências, eixos, né, no espaço, x, y, z, abscissa, ordenada e cota. Nós vamos conhecer no cálculo 4 um outro ambiente de referências, que são as coordenadas polares. Ali a gente vai, né, desandar. Ali tem muita figura para ser estudada, ok? Então, ó, tá aí. Vou dar aqui um pause. Vamos lá, turminha. Olha só. Por que de gravar essa aula? Porque ontem na aula de cálculo 1, ontem foi atividade, mas deu umas travadas aí, e aí eu não posso hoje contar com o vídeo travando porque tem que ser uma aula contínua. Então eu vou gravar para dar mais conforto para mim e para vocês. Mas vocês vão pausando a qualquer tempo aí, vai no grupo lá, me chama, tira uma dúvida, enfim, pode ficar à vontade, beleza? Elipse, cara, elipse. Há muito tempo atrás, Kepler, né? Johann Kepler, ele conseguiu, não com um aparato de observação, né? Muito pouco instrumentalizado, Kepler conseguiu escrever 3 leis de Kepler, de Kepler, né? Leis que até hoje, cara, até hoje, conseguiu se identificar um furo nela aí de um erro percentual de 12%. Quer dizer, então, o camarada era um gênio da época, né? Então, Kepler conseguiu escrever 3 leis que organizavam o universo, né? 3 leis que organizavam a estrutura, né, do universo, pelo menos próximo de nós, né? Enfim. E aí, então, uma das leis de Kepler é a lei das trajetórias. Ele consegue entender que a Terra descreve ao redor do Sol uma trajetória não circular, e sim uma trajetória elíptica, elipsoidal, tipo um quibe, né? É uma circunferência achatada. Mas vamos lá. Cara, quem desenha uma elipse faz no olho ou na elipse, de repente, existe um padrão matemático. Aí, essa aula aqui é ao vivo, eu estou gravando hoje, dia 19, à tarde, para você assistir daqui a pouco, tá bom? Então, se der alguma coisa errada aqui, você põe crédito aí na aula ao vivo. Vão comigo? E aí, presta atenção. Turminha, olha só. Eu vou pegar no quadro aqui e eu vou prefixar 2 pontos. Esse aqui é um ponto A e esse aqui é um ponto B. Ó, um ponto A e um ponto B. Tudo bem? Olha só, eu vou pegar essa corda aqui, essa corda, e vou colocar cada extremidade dela fixada em um desses pontos. Coloquei em A. E coloquei em B. Se vai dar certo, nós vamos ver agora, né? Porque o quadro não cola mais nada, o quadro escorrega.
em A e em B. Tá aqui. Devia ter feito um nozinho na ponta da corda para ficar mais preso. Mas vamos lá. Turminha, olha o que eu faço agora. Eu vou esticar essa corda aqui, ó. Eu vou esticar essa corda. Para você enxergar a corda, eu vou pintá-la aqui, galera, ó. Ela está meio sumidinha aqui no quadro. Vou pintar essa corda aqui, ó. Hum. A aula é ao vivo mesmo, hein, cara? Então, a ideia eu tive agora. Olha que bacana, ó. Então a corda está pintadinha, beleza. Então, ó, eu pré-fixei 2 pontos. Ponto A e ponto B. E amarrei, então, a extremidade dessa corda em A e em B. Olha o que eu faço, então. Eu vou tracionar essa corda e na ponta dela eu vou fazer correr o meu pincel, ó, para cá, para cá. Agora, vamos para cima agora? Para cá, para cá. Bem, criei uma elipse, né? É bem verdade que se eu afastasse um pouquinho mais o A e o B, eu teria uma elipse com maior excentricidade, né? Uma curva mais acentuada nas pontas ali. Tudo bem, olha só. Então, uma elipse. Prendi essa cordinha em A, prendi a corda em B e, ó, tracionei a corda, escrevi minha elipse, ó. Vamos embora. Ó, vamos nessa. Turminha, o que que essa elipse tem de padrão aqui? Cara, se eu pegar esse ponto P da elipse, concordam que a distância de P até A, somada com a distância de P até B, é o mesmo resultado, presta atenção. Se eu pegar esse ponto P sobre a elipse e calcular a distância de P até A, mais a distância de P até B, eu vou encontrar um resultado. Se eu pegar esse ponto T aqui e calcular a distância de T até A, mais a distância de T até B, também é meu cordão, cara. Ó, isso mais isso é minha corda. Isso mais isso é minha corda. Estão comigo? Se eu pegar um ponto aqui embaixo, ó, um ponto F, e calcular a distância dele até A e B, também é a corda. Então entenda uma coisa. Se eu, olha que bacana que é isso, né, cara? Se eu então prefixar 2 pontos e pedir a você me dê um conjunto de pontos cuja soma da distância até A e B seja constante, eu vou criar uma elipse. Padrão matemático, velho. Olha que bacana que é isso aí. Então, a elipse é uma curva cheia de padrão também, ué. Então, quem é uma elipse? Uma elipse seria um conjunto de infinitos pontos, onde existem 2 pontos previamente estabelecidos, e cada um desses pontos guarda com eles uma mesma propriedade ou característica. Se eu somar a distância desse ponto até os pontos previamente estabelecidos, eu vou encontrar um valor constante sempre. Tudo bem até aí? Turminha, e que distância é essa? Que distância é essa que, se eu somar a distância desse ponto até o A e o B, é um valor constante? Mas que distância é essa? Concordo que quando eu trago a minha corda para esse lado aqui, ó, acompanha a corda aí, ó. A corda tá aqui, galera, ó. Acompanha a corda aí, ó. Na hora que eu trago essa corda para cá, eu trouxe, ó. Concordam que aqui ela fica dobrada?
Dobrou. Aqui ela vem e vai. Então, o que tem de corda sobrando aqui, completaria lá. Olha que bacana, meu velho. Cheio de padrão essa porra. Então, ó, se eu pegar do ponto P, se eu somar essa distância com essa, é igual a essa mais essa. Que é igual a essa mais essa. Que é igual a essa mais essa. Tá ok? E que distância é essa? É o eixo maior da elipse. Então, ó, se eu pegar essa corda e esticar para o lado de cá, ó, ela dobrou aqui, ó. Aqui ela dobrou, ó. Aqui tem dois pedaços. Esse que está sobrando aqui completaria lá. Então, essa distância aqui, que eu vou chamar de eixo maior da elipse, é exatamente esse somatório de distâncias dos pontos da elipse a cada um dos pontos de referência. Quem são esses pontos de referência? São seus focos. Então, toda elipse possui dois focos. Foco 1 e foco 2. Ok? Eu vou dar um pause aqui e vou tirar essa minha aula de artes do quadro aqui, tá bom? Então, você dá um aguento aí. Então, vamos tentar agora criar uma equação vetorial para elipse e já criar o modelo dela aqui no quadro. Espera aí. Voltei? Aí eu vou colocar no quadro agora já o modelo pronto, mas ele sai de onde, quer ver? Depois, quem for curioso, cara, olha lá que você vai conseguir acompanhar. Olha aqui, turminha. Então, eu tenho dois pontos previamente estabelecidos. Beleza? Dois pontos previamente estabelecidos. Que é o foco 1, ó, o foco 1 de coordenadas x1 e y1. Esses caras eu conheço, são pontos previamente estabelecidos. E tem o foco 2 de coordenadas x2 e y2. Isso eu conheço, beleza? Também conheço quanto mede aquela minha corda, né? Então, até porque se eu fixar os mesmos dois focos e pegar uma corda menor, eu tenho uma outra elipse. Então, a circunferência você obtém quando você tem um ponto e o raio, né? Que é o módulo do vetor. E a elipse? Eu obtenho a elipse quando eu tenho dois pontos e a corda. Quem é essa corda? Essa corda é o somatório da distância até um e outro foco. Vem comigo. Que nós vimos que essa corda, na verdade, essa corda mede o eixo maior. Aqui, ó. Que por enquanto eu vou chamar simplesmente de eixo maior. Ó, de eixo maior. Vou chamar aqui de E. Beleza? Quer ver sair a elipse, cara? Então imagine um ponto qualquer do plano cartesiano agora. Ah, esse ponto P aqui, ó. Esse ponto P. Aí, crie, olha que bacana que é isso, velho. Crie a partir de P dois vetores. Um de P para F1 e o de P para F2. P para F2. Beleza? E aí, se eu somar o módulo desse vetor com o módulo desse vetor, tem que ser o tamanho da minha corda. Então, ó, o vetor PF1 tem seu módulo somado a PF2 tem que ser igual o tamanho dessa corda aí. Então, esses valores eu conheço, são números, cara, números. Esse ponto P ele está solto, esse ponto P ele possui coordenadas, esse ponto P, x, y. É exatamente o x e o y que vão ficar soltos na minha estrutura algébrica. E a ideia é a mesma. Eu vou criar uma estrutura algébrica, nisso aí, que aplicando nela valores de x, ela me dá o y como resposta. Na hora que eu for marcar esses pontos lá no plano cartesiano, eu vou obter elipse. Na última atividade, eu já lhe dei essa ideia. Eu coloquei na sua atividade uma equação polar de elipse, né? Que mexia com uma relaçãozinha trigonométrica. Você fez, né? Montou a tabela
E para quem lembra, você então escreveu para mim uma elipse. Então, é uma das equações que eu posso escrever. Existe uma equação algébrica, não é isso aí? A equação paramétrica e a equação polar dela. Tudo bem? Eu só mudo os eixos de representação. Então, quem é essa elipse? Essa elipse é um conjunto de infinitos pontos, tal que, a partir dele, eu crio dois vetores, até cada um desses pontos previamente estabelecidos. Somando os módulos desses dois vetores, tem que dar um valor constante. Esse valor constante eu vou pré-definir, porque se eu quero ter uma elipse mais aberta ou mais fechada, maior ou menor, eu vou pré-definir esse valor, que na elipse vai ser, então, o seu eixo maior. Tá ok? Vou dar um pause aqui. Turminha, então, ó, essa aí é minha elipse de focos F1 e F2. Então, quando que eu conheço uma elipse, cara? Eu conheço uma elipse quando eu conheço a posição dos focos dela e o tamanho do eixo principal, que é a corda que vai correr ali, beleza? Então, essa elipse aqui, ó, eu tenho focos F1 e F2, tudo bem? Essa distância, esse eixo maior, eu vou chamar, só para um conforto algébrico, né? Só para um conforto algébrico, eu vou chamar ele de 2A. Ó, 2A. Espera um pouquinho, depois eu te falo por quê. Agora, o eixo menor, que é esse cara aqui, ó, eu vou chamar de 2B. 2B. Beleza? Se eu traçar o seu eixo maior e o seu eixo menor, eu tenho aqui o centro da elipse. Tudo bem? E aí, ó, então, ó, se eu traçar o eixo maior e o eixo menor, eu tenho aqui o centro dela. A distância entre os focos, que eu também conheço, se eu conheço aonde está o foco F1 e o foco F2, eu posso conhecer a distância entre esses dois pontos no plano cartesiano. É só criar um vetor ali e calcular o módulo dele. Essa distância aqui, ó, eu vou chamar de 2C. Bem, se o eixo maior eu chamei de 2A, então o semi-eixo maior, esse pedaço aqui, ó, não é isso aí? Vai valer A. Concorda? O semi-eixo menor vai valer B, porque ele eu chamei de 2B. Turminha, eu quero então aqui, ó, criar no meio dessa elipse um triângulo retângulo, ó. Esse triângulo retângulo aqui. Esse camarada aqui, ó. Espera um pouquinho. Isso não vale 2A? Não é minha corda? Concordam que isso mais isso também é a corda? Não é, gente? Ó, isso mais isso, isso mais isso é minha corda, isso mais isso também é minha corda, concorda? Então, se esse segmento mais esse é o meu eixo maior, então aqui eu tenho a metade dele. Então aqui eu tenho A. Aqui eu tenho B e aqui eu tenho C, que é a metade da distância focal. Tem um triângulo retângulo. A primeira relação de elipse é entre os elementos notáveis dela. O semi-eixo maior ao quadrado é igual ao semi-eixo menor ao quadrado, mais a metade da distância focal ao quadrado, ó. Pitágoras. Beleza? Aí, então, eu vou pausar aqui, vou fazer, só para não perder tempo com o desenho, vou fazer um outro desenho no quadro, para encerrar a elipse aí. Espera um pouquinho. Uma turminha aqui, ó. Entre algumas possibilidades, essa aqui é a equação de uma elipse. Ó, essa é uma elipse com seu centro, com o centro na origem do plano cartesiano e o eixo maior sobre o eixo das abscissas, x. Essa aqui é a equação da elipse com seu centro na origem e o eixo maior no eixo das ordenadas, y.
E aí, cara, se a elipse se apresenta dessa forma aqui, sua equação é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, isso igual a 1. Beleza? Então, ó, quem é esse A? Esse A é o semi-eixo maior. Quem é esse B? Esse B é o semi-eixo menor. Quem é X, cara? X e Y são valores soltos. Quero falar o que para você? Você vai aplicar valores para X aqui, resolver a equação para encontrar valores de Y e formar pares ordenados, ok? Se você aplicar valores de X nessa estrutura aqui, você vai encontrar Ys que vão formar pares ordenados que geram uma elipse com o centro na origem e eixo maior no eixo das abscissas. Se a elipse tem seu eixo maior no eixo das ordenadas, só vai mudar aqui, quer ver, ó? Y ao quadrado sobre A ao quadrado, mais x ao quadrado sobre B ao quadrado, igual a 1 também. Tá ok? Então, nesse caso aqui, ó, se você aplicar valores de x nessa equação aqui, ou nessa estrutura, você vai encontrar valores de y e vai colher pontos que vão lhe dar uma elipse com seu centro na origem do plano cartesiano e o eixo maior paralelo ao eixo das abscissas, ou ordenadas. Quer ver? Vamos fazer um exemplo rapidinho. Então, ó, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui. Vem cá, vamos pegar assim, ó. X ao quadrado sobre, sei lá, 25, mais y ao quadrado sobre 16, isso é igual a 1. Tá? Situaçãozinha ordinária, simplesinha. Aí você vai olhar, meu irmão, o denominador do x é maior que do y, é porque essa elipse tem seu eixo maior na posição horizontal. Quando o denominador de y for maior, é porque o eixo maior está na vertical. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, o meu denominador maior está sobre o tá sobre o x ali, né? É porque essa elipse tem seu eixo maior no eixo x. Vamos lá. Então, vamos fazer o esboço dessa elipse aqui. Depois você pega essa equação e põe no GeoGebra, cara. Vai gerar a elipse direitinho lá, ó. Não tem erro. Aqui, ó. Vão comigo? Turminha? Vamos nessa. Na hora que eu faço uma analogia, x ao quadrado sobre 25, sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1, de cara aqui, na hora que eu comparo, eu sei que esse a ao quadrado é igual a 25. Eu sei que esse b ao quadrado é igual a, ó, igual a 16. Isso me dá um a igual a 4, e me dá um b igual a quanto? Igual a, ou a igual a 5, e o b igual a quanto? 4. Eu sei que a elipse tem seu centro na origem, não é isso aí? E o seu eixo maior na horizontal. O que eu faço, então? Plano cartesiano, olha o que eu faço, ó. Centro da minha elipse. O meu semi-eixo maior vale 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 para a direita. 1, 2, 3, 4, 5 para a esquerda. 1, 2, 3, 4 para cima. 1, 2, 3, 4 para baixo. Essa aqui é a minha elipse, ó. Quer saber aonde estão os seus focos? Vamos lá, ó. Lembra que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado? Então, o meu a, ó, 5. 25 é igual a b ao quadrado, 16, mais c ao quadrado. Joguei para lá, vou achar um c igual a 3. Ah, então meu foco está aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, menos 3 aqui, ó. Ok? Eis é a minha elipse, ó.
foco 1, foco 2, tudo bem? Então, turma, eu já lhe dei o modelo pronto, por quê? Porque é para você reconhecer, cara, que a ideia nossa aqui, a ideia nossa, hoje eu já tenho softwares, pô, de repente que cria o nosso modelo. Espera um pouquinho o cálculo numérico vir para você ver. Então, mas para você conhecer as possibilidades, né, isso aí, entender que as figuras, na hora que você vê, de repente, uma construção, né, uma estrutura mais fora do comum, cara, ninguém fez aquilo no olho, não. Até porque tem que existir um eixo de simetria, o lado de cá tem que ser igual ao lado de cá, né? Enfim, a gente tem que ter um padrão, tem que ter uma regularidade. Nas figuras geométricas, essas regularidades me permitem, então, criar modelos matemáticos. Vamos embora. Fazer mais. Ó, turminha aqui, ó. Só para finalizar, falta só, e depois excentricidade. Então, Eduardo, e se a elipse tivesse seu centro fora dessa origem aí? Aí a equação é outra aqui, ó. Equação de elipse com o seu eixo maior paralelo ao eixo x, não mais no eixo x, e sim paralelo a ele, tá ok? Com o centro, então, fora da origem. Aí eu faço, ó, x menos x0. Para mim, o centro agora, quando o centro é na origem, então o centro possui coordenadas 0, 0. Então agora esse centro possui coordenadas que não são 0, 0. Então, ó, x menos x do centro ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado sobre b ao quadrado, isso é igual a 1. Isso explica, então, por que que quando a elipse tem o seu centro na origem, não aparece aqui o XO e YO. Por quê? Porque naquele momento lá, esses caras são iguais a zero, tá ok? Aí se eu tirar aqui e aqui, vira aquela equação anterior, que é um pouco mais simples. Se eu tenho a elipse deslocada da origem, mas com eixo maior na vertical, é só você trocar o x com o y de lugar aqui. Aí ficaria, ó, y menos y da origem ao quadrado sobre a ao quadrado, te falando que agora esse eixo maior está no eixo, é paralelo ao eixo y, mais x menos x0 ao quadrado por b ao quadrado igual a 1. Tá bom? Então, vamos só trabalhar com excentricidade agora, aí eu fecho elipse. Aí quem quiser depois conhecer outras figuras, cara, eu provoquei vocês lá naquele artigo. Então são figuras que podem ser modeladas matematicamente, fácil de fazer, tá ok? E vamos fazer agora 3, 4 questões de elipse. Eu vou acabar agora com excentricidade. Vocês mandam para mim depois. Espera um pouquinho. Vamos fechar? Olha eu de novo aqui, gente. 2 focos previamente estabelecidos e meu barbante, ó. Vou criar uma elipse, hein? Entenda que esse segmento aqui, isso vale C, ó, vale 2C, né? Perdão, ó, 2C, e aqui eu teria o centro da elipse, né? Vou criar essa elipse. Aqui o seu centro, aqui vale, ó, aqui vale C. Tudo bem? Vamos lá então? Ó, essa é a minha elipse, ó. Mais ou menos aqui, né? O barbante soltou, mas deu para fechar. Essa é a minha elipse. Olha o que eu faço agora. Eu vou aproximar os seus focos. Eu vou usar o mesmo barbante, o mesmo eixo maior. Ó, eu vou colocar agora o foco aqui e o foco aqui. Agora o centro, ó. O centro continua no mesmo lugar, o mesmo centro, só que eu aproximei agora os dois focos aqui, ó. Estavam aqui, coloquei um aqui e coloquei um aqui, ó. E vou traçar agora uma nova elipse. Olha o que vai acontecer, quer ver? Ó, eu tenho... Isso, vamos lá. Falei para vocês, começa já a dar tilt, né? Perder a cola, perder... Ó, de novo aqui, ó.
Gente, o eixo maior, olha que bacana. O eixo maior, olha o que acontece com ele, ó. Ele continua igual. Só que agora, cara, a elipse tá menos achatada, tá vendo? Vai chegar uma hora que essa elipse vai virar uma circunferência. Então entenda o seguinte, para conhecer a elipse, eu tenho que pré-estabelecer os focos e o seu eixo principal. E aí, quanto menor for o eixo principal, ou quanto menor a distância entre os focos em relação ao eixo maior, né, ao eixo principal, maior vai ser sua excentricidade. Então, ó, essa excentricidade da elipse se calcula com C sobre A. O que é excentricidade? É o quanto ela é achatada, cara. Entenda que, na hora que os focos estão muito longe, ó, na hora que os focos estão muito longe, quer ver? Vamos fazer aqui um experimento, o último experimento. Vamos afastar bem esses focos agora, pegar um foco aqui, ó, bem longe, ó. Um foco aqui, que eu tô sem já fita aqui, ó. Um foco aqui, e vamos pegar um outro foco aqui, ó. Afastei ainda mais, ó. Quando eu tinha, galera aqui, ó, quando eu tinha um foco aqui e outro aqui, eu tinha esses dois focos aqui, ó. Eu tinha esse foco aqui e esse foco aqui. Eu criei a elipse de dentro. Um pouco mais alongada, mais achatada nisso aí. Um menor eixo menor e o eixo maior é o mesmo. Na hora que eu aproximei os focos, eu trouxe o foco para cá e para cá. Então, daqui eu trouxe para cá. Ela ficou mais redonda a elipse. Mais redonda. Abriu mais. Então, essa elipse, ó, essa elipse com os focos mais distantes é mais excêntrica, mais achatada. Olha o que eu fiz agora. Eu peguei, então, esses focos e joguei para mais longe ainda. Vou pegar o preto aqui agora. Na hora que eu jogo para mais longe ainda, ó, olha o que acontece, ó. Eu fidelizo o eixo maior, ó, fidelizo o eixo maior, mas eu tenho uma elipse ainda mais achatada aqui, ó. Beleza? Então, ó, essa é uma elipse muito excêntrica, essa não tão excêntrica, essa menos ainda. Então, são elipses com o mesmo valor de eixo maior, ok? O que determina a sua excentricidade é a razão do eixo maior pela distância entre os focos. O que eu faço, então? Quanto maior a distância entre os focos, maior excentricidade. Então, dá para explicar essa razão aqui, ó. A excentricidade é C sobre A. O meu barbante é o mesmo. Mas quanto maior o C, maior a excentricidade, mais achatada essa elipse, tá ok? Então, ó, essa aqui é a minha razão que me dá a sua excentricidade. Turminha, aí fique à vontade, troque ideia entre vocês aí, ó, já são 40 minutos de vídeo, vejam devagarzinho. E agora eu vou liberar para vocês 4 questões. Aí vocês façam bem limpinha, marca bem a resposta, manda para mim, repetindo. A rede ontem estava muito boa, então para evitar essas falhas, eu vou colocar no grupo isso também. Eu mandei aula gravada aqui e vou colocar no seu grupo lá a atividade. Me entregue até domingo, tá ok? Até domingo à tarde. Eu tenho que domingo de tardinha para a noite lançar tudo de vocês. E aí então? E aí que troca ideia aí. E quem não recebeu no Teams, no Teams ainda, a sua nota das últimas atividades, é que eu estou traduzindo, eu estou melhorando a imagem, mas vai chegar aí, tá bom? Um beijo em todos. Se eu não ver mais ninguém, né? Se essa pandemia não nos der a chance de fazer um churrasco logo depois de agosto, a gente se vê por aí, tá bom? Mas vamos aguentando firme. Um abraço, gente. Beijo em todos. Tchau.